Pessoal, no Pod da Região de hoje, a gente vai falar sobre a campanha de poliomielite que está acontecendo em todo o país. Para falar sobre esse assunto, o nosso convidado é o coordenador de Vigilância em Saúde de Itaquaquecetuba, Dayan Barros. Dayan, seja muito bem-vindo aqui no Pod da Região. Muito obrigado. É sempre um prazer, né? E muito importante falarmos sobre vacinas. O Brasil, Dayan, ele era referência e sempre foi referência em vacinação, né? E aí o Brasil e o mundo inteiro passou pelo aquele cenário de pandemia e desde então a adesão aí do brasileiro às campanhas de vacinação tem tido aí um declínio, né? E quando a gente fala em poliomielite, ela é uma campanha muito importante. Eu queria que você falasse justamente sobre essa importância, já que a poliomielite era considerada, né, uma doença que estava erradicada no nosso país. Como é que está esse cenário hoje? Bom, a doença ela ainda continua no nosso país erradicada, né? Mas em 2023 a OMS classificou o nosso país como de alto risco para a reintrodução desse vírus no nosso país. E para isso nós teremos que tomar, e estamos tomando medidas, né, de prevenção, que é a vacinação das crianças com a vacina da poliomielite. Nessa campanha, explica para a gente qual que é o público-alvo, né? Se é uma dose, são duas doses, né? Se quem já tomou uma dose em algum momento da vida precisa tomar de novo, como que é esse público-alvo? Tá. A nossa campanha, ela iniciou em todo o Brasil no dia 27, segunda-feira agora, né? E ela vai até o dia 14 de junho, tá? É importante ressaltar que nós teremos um dia D nacional, tá? E todos os municípios do Brasil irão abrir as suas unidades no dia 8 de junho, tá? Para o Brasil inteiro, inclusive aqui na nossa região, tá? A vacina da poliomielite, ela tem duas formas. Tem a forma injetável, que é chamada VIP, tá? E tem a forma oral, que é a VOP, tá bom? Então, a criança, no início da vida, aos 2, aos 4 e 6 meses de vida, ela recebe a dose injetável. Então, esse esquema ela é completo por 3 doses, tá? Quando essa criança completa 1 ano e 3 meses, ela recebe um reforço oral, que é com a vacina VOP. Quando a criança completa 4 anos, ela recebe um segundo reforço da vacina oral poliomielite e aí ela está com o esquema completo e protegida. Então, tá? É importante que os pais se atentem ali na carteirinha de vacinação, porque ali tem inclusive os locais, né, onde são anotados ali, você consegue conferir ali. Dá uma olhadinha na carteira de vacinação do seu filho, né? Aproveita para ver se está com todo o esquema completo, porque é importante finalizar isso, porque senão deixa uma janela aberta aí para o vírus. Isso. A doença, o nosso país recebeu em 1994 o selo da ONAS de erradicação da doença, né? Não só no Brasil, mas nas Américas, aqui na América. E que não resista mais à presença desse polivírus selvagem, na sua forma selvagem, tá? O último caso no Brasil foi em 1989, que foi em Sousa, na Paraíba. Aqui no estado de São Paulo, o último foi em 1988, desculpa, que foi na cidade de Teodoro Sampaio. Então, esses foram os últimos casos registrados, né? Mas se nós formos há 30 anos atrás, né? Tem muitas pessoas que têm sequelas da doença, né? Que era conhecido, inclusive, como paralisia infantil. Paralisia infantil, né? Como que se dá essa doença, né? O nome, ele já pode nos falar muita coisa, né? O pólio vem do grego e que significa cinza. Mas por que cinza? Né? Nós temos a nossa medula óssea, né? E no interior dessa medula tem uma parte cinza, que é onde o poliovírus vai agir ali dentro. Então, ele vai destruir ali dentro da nossa medula os nossos neurônios, que leva para todo o nosso corpo, né, os sinais que movimentam o nosso corpo. Então, o vírus destrói, que vai causar essa paralisia. Entendi. Né? E o mielo do nome, né, poliomielo, que é a nossa medula, né, e ite, que é da doença, da infecção ali
do vírus. E é um vírus, enfim, né, que ele está no ar, não é uma doença transmissível, né, mas ele é um vírus que está no ar e se ele circular, se eu estiver de alguma maneira circulando no nosso país e a pessoa não estiver protegida, pode desenvolver, principalmente nessa primeira infância. Sim, é importante a gente destacar que como que se dá a transmissão desse vírus, né? O vírus, nós temos vírus em todas as partes, inclusive no nosso corpo, né? Que é a nossa microbiota normal. Nós temos vírus, bactérias, fungos dentro do corpo ou na nossa pele, isso é normal do ser humano, né? Mas relacionado ao polivírus, ele é transmitido através da nossa região oral, né, que vai até o nosso estômago, intestino. Por quê? Ele é da família dos enterovírus, que se dá através da boca, que vai até o intestino. Então, esse vírus ele entra, né, eu posso, se eu tiver com o vírus falando com você, se uma gotícula da minha boca pegar na sua boca, ou na sua mão e levar até a boca, então eu vou introduzir esse vírus no meu corpo. Ele não está circulando no ar. Entendi. Né? Mas ele pode ser transmitido dessa forma. Mas a forma que é mais comumente de infecção de uma pessoa para outra é a região fecal oral. Por quê? Como ele está no meu intestino, eu vou eliminá-lo pelas fezes e se essas fezes contaminam água, alimentos ou qualquer superfície e eu tenho contato e eu coloco na boca, então eu vou me contaminar por esse vírus. Entendi. Por isso a importância dessas crianças estarem vacinadas, tá? Por que nós somos considerados de um alto risco de reintrodução desse vírus no país? Hoje no mundo tem 2 países que existem o poliovírus selvagem e que tem casos confirmados, né? Afeganistão e Paquistão. Certo? Mas, além disso, nós temos uma baixa cobertura vacinal, como você falou. Sim. Então, isso aí já é um indício que eu tenho uma população que está vulnerável. Além do que, nós recebemos muitos imigrantes, até pela questão humanitária que está acontecendo nesses países. Né? Enfim, guerras, né? Conflitos. Então, eles migram para o nosso país, o Brasil recebe eles, né? E a vigilância ela faz todo o monitoramento desses imigrantes que chegam ao nosso país para monitorar. Então, também isso é um risco, né? Além de outros fatores. É verdade. E aí, quando você citou a questão da cobertura vacinal, eu queria que você destacasse para a gente como é que está esse cenário atual. Porque eu me recordo de há anos atrás, o Brasil atingir metas de 80%, 90% de cobertura. Né? Mas hoje o cenário não está, né, dessa forma. Como é que está hoje? O Brasil ele já vinha com um patamar desde 2016 até meados de 2019, né? Falando em poliomielite, a cobertura que se aproximava ali é 85%, né? Qual é a meta do Ministério da Saúde para o país, para os municípios? É 95% da minha população-alvo, que são essas crianças, né? Mas nós não estávamos mais atingindo 85%, 90%. Quando nós chegamos em 2020 até 2022, né, devido à pandemia, então esses números eles caíram drasticamente. Foram ali para um patamar de 70%, 75% de cobertura vacinal. Tá? Em 2023, né, o governo começou a agir um pouco, tá? Com microplanejamentos nos municípios, nos estados, né? Reuniu esses municípios e estados para planejar uma estratégia que a gente conseguisse alavancar essa cobertura vacinal. Então, em 2023, a gente já teve um aumento, né? Então, o estado de São Paulo chegou aí a 85% já em 2023. Para você ter uma ideia, lá em Itaquaquecetuba, a gente foi em casa a casa vacinar essas crianças, né? Então, essa foi uma das estratégias, além das escolas. Então, a gente bateu na porta da população e ofertou a vacina. E como foi onde nós conseguimos. E a recepção, como é que foi? A população aderiu bem, né? Nós temos chamados bolsões de não vacinados. O que é esses bolsões? São aqueles agrupamentos de pessoas que moram ali naquela mesma região
que eu tenho um coletivo de pessoas que não estavam vacinadas. Então, assim, elas estão em alto risco de se contaminar, né? Se eu tiver um caso ali, eu dissemino muito rápido a doença. Então, eu tinha áreas de invasão com muitas crianças, né? Essas áreas de vulnerabilidade que essas crianças não estavam tendo acesso à vacina, por o pai não procurar, devido à situação social, né? Então, a gente agiu nesses bolsões, nesses invasões que estavam ali todo agrupado, foi onde nós conseguimos mais vacinar crianças. Entendi. Então, esse risco ele existe onde tem esses bolsões. Então, eu tenho um grupamento de pessoas, de crianças, que nenhuma ali está vacinada. Se uma se contaminar, eu contamino todos os outros. E a população aderiu bem, e foi onde nós conseguimos crescer também o número de vacinados, no ano de 2023. Quando você explicou para a gente agora, daí a questão da contaminação, eu fico imaginando, por exemplo, crianças em ambiente escolar. Né? Nessa primeira infância, vamos supor que elas ficam ali, né, em ambiente escolar, creche, escola, enfim, educação infantil, juntas. Sim. Né? Então, por exemplo, se você tem crianças vulneráveis ou crianças que não foram contaminadas, o risco disso de se dissipar ali também é muito real. Muito real, né? Como eu te falei, a vacina injetável, que é a VIP, né, ela protege contra o poliovírus tipo 1, tipo 2 e tipo 3, tá? Então, elas são 3 doses. Então, ali nos primeiros 6 meses dessa criança, eu consegui imunizá-la. E mesmo que ela entre em contato com esse vírus, se ele existir ali no ambiente, ela está imunizada. Mas se eu tiver uma criança que é vulnerável, que ela não está imunizada, se o vírus existir ali, ela pode se contaminar. Né? E ela pode desenvolver, sim, a paralisia infantil. Né? Isso se dá em 1%, cerca de 1,6% do caso de quando a pessoa se contamina, que pode desenvolver uma paralisia. Quando você se contamina com vírus, cerca de 90% a 95% não desenvolve nem sinais nem sintomas. Às vezes a criança ela se contaminou, não tinha a vacina, e ela não apresentou sinais nem sintomas. Mas vale destacar que, além do vírus selvagem, que nós temos na forma dele, tem um vírus que ele é derivado da vacina. Tá? Como que isso acontece? A vacina ela pode se tornar mutante no nosso organismo, na criança, quando ela ingere a vacina, né? E, através de outros agentes dentro do corpo, ele se muta. E, lembrando lá, quando eu falei que ele é fecal-oral, esse vírus ele pode ser eliminado pela via fecal. Se aquele vírus sofreu uma mutação devido à vacina e ele está no ambiente e eu tenho outra criança que não foi vacinada, ela pode se contaminar. Entendi. E aí eu desenvolver a paralisia infantil nela. Por isso a importância de todos estarem vacinados. Eu destaco também que as famílias que têm pessoas imunocomprometidas, ou seja, que têm a imunidade frágil, pessoas que fazem tratamento com câncer, pessoas que vivem com HIV, né, que têm esses tratamentos que deixam a sua imunidade baixas, as crianças elas não podem ser vacinadas com a vacina oral da poliomielite. Então, as famílias têm que estar atentas a isso, que muitas pessoas não têm essa informação, né? Eu tenho a minha mãe, que está na minha casa, que faz um tratamento para câncer. E dentro dessa residência também tem o neto, que vai tomar a vacina da polio oral. A família tem que formar essa situação, porque eu não posso vacinar essa criança com a vacina oral. Por quê? Eu só posso vacinar com a vacina injetável. Porque eu estou injetando na mucosa oral dela, que vai para o estômago, a vacina que ela é de vírus vivo. Só que esse vírus vivo, que é a gotinha, ele é atenuado. Né? É um vírus que é enfraquecido. Não é a própria doença, mas ele é enfraquecido, que ele vai estimular ali o corpo, né, a combater aquele agente e vai produzir a defesa. Só por ele ser um vírus vivo enfraquecido, ele pode tornar essa mutação dentro do meu organismo e ser eliminado via fecal. E aquela pessoa que está imunocomprometida, se ela tiver contato com esse vírus, ela pode desenvolver a doença. Entendi. Então, nós não podemos vacinar essas crianças que têm contato com essas pessoas imunocomprometidas. Então, o esquema dela vai ser somente com a vacina injetável, que também vai proteger. Então, um alerta importante, gente. Na hora de vacinar, você tem que informar o ambiente que aquela criança vive, né? As pessoas que estão ali. Se tiver qualquer um desses quadros, né? Você tira a dúvida ali na hora, né? Com o enfermeiro ali na sala da vacinação, para que seja utilizada a vacina correta. Daí, uma outra coisa, a gente está num período
de baixas temperaturas, ar seco aqui no estado de São Paulo. Muitas crianças acabam ficando adoentadas com gripe, bronquite, enfim, todas essas doenças típicas aí desse período que a gente está passando. E os pais ficam com medo aí também de transportar essa criança, levar num ambiente aí de saúde, como um posto de saúde, né? Tem risco, a gente sabe que os postos possuem as salas são um pouco mais reservadas, né? A gente sabe também que tem muitos postos que estão atendendo muita gente que está com dengue, que daí está com uma lotação um pouco maior. Como está esse cenário e se tem algum risco de levar essa criança até um posto de saúde? Olha, qualquer ambiente que nós formos hoje, né, você não vai conseguir blindar a sua criança de agentes, né, vírus, bactérias, né, porque ela vai ter que sair de casa, ela vai para a escola, ela vai para a rua, ela tem contato com várias pessoas, né. As unidades de saúde, geralmente, elas são projetadas para que a sala de vacina ela já seja ali no início da unidade. Se você observar, a maioria ela ali no início. Por quê? Para não ter muito esse contato, de adentrar muito a unidade. Então, eu já vacinei ali na primeira sala que tem e eu já vou embora, né? Mas os cuidados são para todos, né? Não deixar a criança levar a mão à boca, quando pegar no chão, lavar a mão, ter todos esses cuidados. Está com sintomas de gripe, de resfriado, né? Proteger essa criança, você também usar máscara, né? Ou, se quiser se prevenir, quando entrar no ambiente de saúde, você pode usar máscara também, isso vai te proteger. Mas isso não vai blindar a sua criança. Então, não tem por que não levar a criança até a unidade de saúde, né? A gente sabe que as unidades, na época do Covid, as filas eram enormes para vacinar. Hoje a gente não tem mais essa rotina que vai demorar tanto eu esperando na fila para vacinar a minha criança. E é importante que as mães levem, os pais levem até a unidade de saúde, que está preparada para recebê-los e ser o mais ágil possível. Verdade. Gente, a gente está conversando com o Dayan Barros, ele é coordenador da Vigilância em Saúde em Itaquaquecetuba, mas a campanha da polio está acontecendo no Brasil inteiro. Então, todas as informações valem aí para o seu município. Você que está nos assistindo aí de outras cidades, também as informações são as mesmas, né? Dayan, sobre documentação, a pessoa que o pai, mãe responsável, enfim, que vai levar a criança, o que ela precisa levar até o posto de saúde, para que ela consiga aí, ter acesso. Lembrando, gente, que todas as pessoas podem e devem ter acesso a vacinação gratuita, graças ao SUS, né, do nosso país, tem acesso à vacinação. Como é que funciona em relação aos documentos? Isso. O primeiro passo importante é que essa mãe ela leve a carteirinha de vacina. Porque nós precisamos avaliar o histórico dessa criança, né? Às vezes ela está ali com o esquema inicial, mas precisa terminar. Às vezes ela está sem nada. Então, vai da avaliação do profissional, avaliar a carteirinha e ver qual é o esquema que eu vou ter que contemplá-la. Eu já estou com o meu esquema completo lá da injetável, então eu tomo uma gotinha, né? Então, é muito dinâmico, de acordo com a carteirinha, e tem as regras do protocolo também de vacinação. Então, às vezes, essa criança pode chegar lá e só tomar uma gotinha, mas às vezes ela pode precisar completar o esquema que está lá em falta. Tá? Então, o primeiro passo importante é a carteira de vacinação. O segundo é o documento de identificação. Tá? Hoje, o Ministério da Saúde ele cobra aos municípios que todas as vacinas sejam registradas nominalmente no seu CPF. Tá? Então, é importante que tenha o CPF ou cartão SUS, para que nós possamos informar essas doses no sistema e apresente a nossa cobertura vacinal. Porque se nós não informarmos, não teremos cobertura. E só lembrando, gente, que o CPF já vem na certidão de nascimento, né? Isso eu acho que foi um grande avanço. Né? Acredito que as crianças aí que já têm 7 anos ou 8 anos já têm no documento, se você nunca verificou, mas pode conferir na certidão de nascimento do seu filho, já vem o CPF, que já está garantido aí esse documento esse primeiro, aliás, o segundo, né? Porque o primeiro é a certidão de nascimento, mas já vem incluído o número do CPF da criança, então ela pode levar que lá já vai estar garantido essa documentação, Isso. né? Essa faixa etária geralmente possa não ter um RG que tenha foto, mas o documento oficial, que é a certidão de nascimento, eu tenho que levar, que eu tenho que comprovar que sou eu, né? Então, porque senão a sala não vai querer vacinar por questões de segurança. Sim. Claro, né? E lembrando que é um público menores de 5 anos que estão contemplados nessa campanha. Dayan, posso vacinar um adulto? Né? Eu não sei se eu tenho a minha vacina da polio, eu já tenho 20 anos, 30 anos, né? O nosso
calendário vacinal não contempla adultos com a vacina da poliomielite. Entendi. Porém, tem uma exceção, que é a questão de quando eu vou viajar para um país que é endêmico daquela doença. Então, se eu vou no Afeganistão, se eu vou no Paquistão, né, eu tenho que comprovar que eu vou viajar para aquele país, e aí a sala de vacina vai avaliar a sua carteirinha e, de acordo com o seu esquema, vai te vacinar com a vacina da poliomielite. Nestes casos, eu tenho que vacinar o adulto porque ele está indo para uma área de risco. Entendi. Tá? Mas, eu não vou viajar para nenhum lugar, mas eu quero tomar a vacina da polio. Pelo SUS, não podemos vacinar porque não está no protocolo. Entendi. Né? A rede particular ela oferece também essa vacina, mas fica a cargo do adulto. Mas nesse calendário nacional, o adulto não contempla, exceto se ele viajar para uma área de risco. Da mesma forma de quem vem de lá, desses países, nós temos um protocolo para vacinar essas pessoas também, os imigrantes. Tá certo. Daí, mais alguma informação complementar a isso? As pessoas podem garantir, vai ter aquele efeito colateral da vacina para as crianças? Como é que funciona? O efeito, o que acontece? Né? Esses efeitos colaterais, eles são normais. No injetável, né, tem aquela área avermelhada, endurecida, né? Vai doer um pouco, né? As mães podem fazer compressa ali, né? Com água fria, de preferência, não pode ser quente, né? Raramente, assim, pode aparecer uma febre, né? Uma moleza na criança, mas isso não é comum. O que mais acontece mesmo é essa dor local no injetável. E vamos recapitular, a campanha de vacinação vai até quando? Vai até 14 de junho, com o dia D no dia 8 de junho, que é um sábado, onde todas as unidades, pelo menos de Itaquaquecetuba, irão abrir, né, das 8 às 17 horas, para ofertar a vacina da poliomielite, mas, se for necessário, também outras vacinas também, tanto para adulto como para crianças. Tá certo. Daí eu agradeço muito sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, é sempre bom falar sobre vacinas. Muito obrigado. Para você que nos acompanhou aqui nesse podcast, a gente conversou com o Dayan Barros, ele que é coordenador da Vigilância em Saúde de Itaquaquecetuba, e a gente falou sobre a poliomielite. O Brasil está em campanha e é necessário que as crianças com menos de 5 anos, né, completem aí o seu calendário vacinal, que elas tomem a vacina, reforcem a sua proteção para a gente continuar com esse título de país que teve a doença da paralisia infantil erradicada. Por isso é muito importante que cada um faça a sua parte. Lembrando que no dia 8 de junho vai ter dia D em todo o país. Verifique aí no seu município qual vai ser o esquema da campanha. No caso de Itaquaquecetuba, todos os postos de saúde estarão abertos para atender a população. Para você que nos acompanhou aqui nesse podcast, nosso muito obrigado e até o próximo. Portal da Região, a notícia que você precisa.